Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula de Química da terceira série. Sou a professora Núbia e hoje a gente vai falar sobre as principais reações inorgânicas. Vamos iniciar com os objetivos da nossa aula. Bom, primeiro a gente vai compreender as transformações da matéria. Nós vamos identificar as transformações químicas e as físicas. Nós vamos mostrar que as reações químicas estão presentes no nosso cotidiano e nós vamos praticar os conhecimentos com as atividades. Então, vamos lá. No nosso cotidiano, a gente tem várias transformações da matéria que a gente presencia todos os dias, como acender a vela, a queima de fogos, a fotossíntese realizada pelas plantas, quando o gelo está derretendo, quando a água está fervendo e como temos aqui uma carne sendo grelhada. Então, essas situações que nós constantemente estamos visualizando, elas são transformações da matéria, ok? Então, o que são transformações? É qualquer modificação que ocorra na matéria. Então, isso é denominado fenômeno e podem ser de dois tipos na química: o fenômeno físico e o fenômeno químico. Qual é a diferença entre eles? O fenômeno químico não tem alteração da matéria, ou seja, não tem a formação de novas substâncias. A gente tem a mudança na forma, no tamanho, na aparência e no seu estado físico. E no fenômeno químico, a principal característica é existe alteração na natureza da matéria, ou seja, a gente vai ter novas substâncias sendo formadas. E para a gente começar a falar dos fenômenos físicos e químicos, a gente vai ver sobre os três estados físicos da matéria. Os três principais: o sólido, o líquido e o gasoso. O que acontece aqui? Para que ocorra essa mudança em cada estado físico, a gente precisa mexer na temperatura. Então, quando a gente aumenta a energia sobre essa matéria, no estado sólido, o que acontece? Aumenta a energia cinética dessas moléculas. O que é energia cinética, professora? É a movimentação dessas moléculas, ok? Que compõem essa substância. Então, quando eu aumento a energia, a gente tem a mudança do estado sólido para o líquido, ela é conhecida como fusão. Eu aumento mais energia e aí do estado líquido para o gasoso, eu tenho a vaporização, que pode ser de dois tipos, que é a evaporação e a ebulição. E nesse mesmo sentido de aumentar a energia, a gente tem a sublimação. O que é a sublimação? É quando eu tenho uma substância no estado sólido e ela passa diretamente para o estado gasoso. E a principal substância que está presente no nosso cotidiano que acontece a sublimação é a naftalina, que é aquela que a gente utiliza nas gavetas para expulsar as baratas e as traças, ok? E aí a gente pode ter o processo inverso. Eu aumento a energia, mas quando eu diminuo a energia, quais são os fenômenos que a gente pode observar? Do estado gasoso para o líquido, nós vamos ter a condensação. E do estado líquido para o sólido, nós vamos ter a solidificação. Então, aqui nós temos fenômenos físicos, porque só acontece a mudança no estado do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso. E aí, no caso aqui, a gente não tem formação de novas substâncias, ok? Diferente das reações químicas. Reações químicas ou fenômenos físicos. Quando que acontece? Quando acontece uma mudança na natureza ou na composição química da matéria. Professor, o que é essa composição química da matéria? É as substâncias que formam esse material, ok? E aí tem a transformação dessa substância, onde os átomos são rearranjados e modificados, ok? E as reações químicas, elas são representadas pelas equações, né? Então, é uma simbologia da química também. As equações químicas, elas vão representar de forma universal, né? E mais complexas reações, das mais simples às mais complexas. Elas representam, né, a reação química, onde eles vão identificar quem são os reagentes, quem são os produtos, e a gente tem aqui, ó, a equação química vai nos fornecer quem são os reagentes, as substâncias reagentes, e quem são as substâncias produtos, ok?
Quais são os componentes de uma equação química? O que a gente pode encontrar? Equação química, a gente vai ter a parte da química, a parte numérica e a parte da simbologia. Na parte química, o que nós temos? Nós podemos ter os elementos químicos, nós podemos ter as substâncias simples, e nós podemos ter as substâncias compostas. A parte numérica, o que vai indicar para a gente? A gente vai ter o coeficiente, a presença dele, a presença dos índices. Lembrando, o índice, ele indica para a gente a quantidade de átomos de um elemento químico presente na substância. O coeficiente estequiométrico vai indicar a quantidade em mols dessa substância, ok? E aí a parte da simbologia. Em uma equação química, a gente vai ter os estados físicos dessa substância, a gente vai ter a representação, se vai ter o aquecimento, se vai ter a presença da luz, se vai ter a presença da corrente elétrica, se vai ter presença de um catalisador para acelerar essa reação química. E essas setas indicam também para a gente se vai ter formação de gases, se vai ter a precipitação ou se essa reação ela vai ser reversível. Então, tudo isso, todas essas informações, elas estão presentes em uma equação química, ok? Então, vamos lá. Quais são as evidências que ocorreu uma reação química? A primeira delas é a mudança de cor. Então, se eu observo a mudança de cor em um tipo de material, eu posso dizer que aconteceu uma reação química. E quais são as principais no nosso cotidiano? Eu posso ter aqui a ferrugem, eu tenho aqui o escurecimento das frutas, a maçã, também a banana e também quando eu mudo a coloração do meu cabelo. Então, a mudança de cor é uma evidência de uma reação química, ok? Outra evidência, a liberação de gases. E aí a gente tem aqui, como a gente utiliza aqueles remédios efervescentes, que a gente tem a liberação de gás. Quando a gente tem a produção de um bolo ou de um pão, por que o bolo cresce, o pão cresce? Porque dentro dessa reação a gente tem a liberação do gás carbônico, que é originado pelo fermento químico ou biológico, quando a gente aumenta a temperatura sobre essa massa homogênea, ok? Temos também um aparecimento de um cheiro característico, que aí é o odor, também é uma evidência de uma reação química. Temos a formação de chamas, que aí a gente tem as reações exotérmicas, essa é bem comum, todos os dias a gente liga o nosso fogão, então aqui a gente tem uma reação de combustão, e aqui é um indício que a gente tem uma reação química, ok? E a formação de sólidos, que aí são característicos de alguns metais, e no nosso cotidiano a gente tem aqui o tártaro, né? Que ele é originado pela precipitação do cálcio presente na nossa saliva, perdão, devido à falta de ionização, isso pode acontecer. E a formação de alguns corais, ok? Então, o que a gente viu agora? Alguns indícios, né, de reações químicas que acontecem no nosso cotidiano, ok? A partir de aí, agora a gente vai ver, nós vamos conhecer quais são os tipos de reações químicas, ok? Que podem ser de 4 tipos. Síntese ou adição, análise ou decomposição, deslocamento ou simples troca e dupla troca. Na aula de hoje a gente vai ver somente essas duas, síntese e análise, ok? Vamos ver quais são as principais características dessas reações inorgânicas. Então, síntese ou adição. Essa reação nós vamos ter 2 ou mais substâncias originando uma única e ela sendo composta. Então, nós temos aqui, ó, A mais B formando uma substância AB. Então, nós temos aqui 2 substâncias simples formando uma composta. E aí tem alguns exemplos, ó. Nós temos aqui, ó, 2, aqui a gente tem um elemento químico reagindo com uma substância, formando apenas uma. Aqui temos outro exemplo também, outro elemento químico reagindo com outra substância, formando uma substância composta. Então, síntese ou adição é essa característica que nós vamos ter. 2 ou mais substâncias no reagente, formando apenas uma no produto, ok? Análise ou decomposição. Qual é a principal característica? Uma única substância composta, lá no lado dos reagentes, ela vai se decompor ou desdobrar em outras substâncias. Elas podem ser simples ou compostas lá no nosso produto. Então, olha a característica dela. Substância composta, lado dos reagentes, e lá no produto ela vai se decompor.
em duas ou mais. E elas podem ser simples ou compostas, como a gente vai ver aqui nos exemplos, ok? Na análise de decomposição, nessa reação de decomposição, existem alguns agentes físicos que vai influenciar nessa decomposição. Se a gente utilizar o calor, ela vai ser uma reação de pirólise. Se a gente utilizar a eletricidade, ela vai ser uma reação de eletrólise. E se a gente utilizar a luz, ela recebe o nome de fotólise. Então, esses agentes, o calor, a eletricidade e a luz, elas vão ser, né, agentes físicos dentro de uma reação de análise para decompor essas substâncias, ok? Vamos ver os exemplos? Então, nós temos aqui uma pirólise, utilizando aqui ó, o símbolo representando, ok? Que é uma pirólise. Nós temos aqui a fotólise, e aí vai ter o nome luz, que é para representar esse agente, ok? E temos a eletrólise, que aí vai ter o nome eletricidade para representar que a gente utilizou essa eletricidade nessa reação. O que a gente observa nesses três tipos de reações? A gente pode visualizar a mesma característica. Lado dos reagentes, ó, somente uma substância, somente uma substância, somente uma substância. Agora vamos olhar para o lado do produto. A gente teve uma decomposição dessas substâncias, ó. Aqui nós temos 3, sendo 2 compostas e uma simples. Aqui nós temos 2, sendo uma composta e uma simples. E aqui nós temos 2, sendo que as 2 são simples. Então, a gente pode observar a decomposição nesses 3 tipos de reações, ok? Agora, a gente vai colocar em prática esses conhecimentos. Em reações químicas, as reações químicas, são fenômenos em que necessariamente ocorrem mudanças. A gente vai identificar aqui, nas alternativas, qual é necessariamente a mudança que acontece quando tem uma reação química. Letra A, na cor. Letra B, no estado físico. Aqui a gente já pode descartar, porque o estado físico, quando tem a mudança, é um fenômeno físico. Condutibilidade elétrica, de massa ou da natureza das substâncias. Então, a gente viu, a alternativa correta é a letra E. Toda reação química, a principal característica é a mudança na natureza da substância, que é a composição química da matéria, ok? Vamos lá para a questão 2. Considerando as transformações abaixo, indique quais são físicas e químicas. Então, aqui na primeira, a gente tem a água líquida, que é obtida a partir do gelo. Ao se fornecer energia, então a gente está aumentando a energia, tá vendo? Na forma de calor. Olha o que acontece. A gente tem aqui o gelo, aumentei a energia, a gente tem a água líquida. A chuva ácida transforma a superfície do mármore de estátuas gregas em gesso macio e sujeito à erosão. Então, a chuva, né, ocasiona a erosão do mármore dessas estátuas. E na terceira afirmativa, a gente tem uma porção de ferro interage com o oxigênio na presença da umidade, transformando-se em ferrugem. Então, a gente vai classificar esses 3 fenômenos, se eles são físicos ou químicos. Então, a gente viu na aula que quando a gente tem do gelo para a água, o que aconteceu aqui? Teve mudança na substância? Não. A gente pode observar que só teve a mudança do seu estado. Antes estava no estado sólido, representado pelo gelo, e agora está no estado líquido. Então, aqui a gente tem uma transformação física. Agora aqui, quando eu tenho uma chuva ácida, né, e acontece a erosão da superfície dessa estátua, aí a gente vai ter uma transformação química ou reação química, ok? E quando a gente tem aqui o ferro na presença do oxigênio em umidade, a gente tem a transformação da ferrugem. Então, eu tenho aqui ferro se transformando em ferrugem. Então, a gente vai ter aqui uma transformação química, ok? Então, na aula de hoje, a gente viu sobre as principais características das reações químicas, o que é um fenômeno físico, um fenômeno químico, e não deixe de acessar a plataforma Eduque para rever essa e outras aulas. Bons estudos e até a próxima!